Hoje nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 15 e 16. Apocalipse 15. Vamos começar a leitura? Amém? Na verdade, antes de começar aqui a leitura do 15, queria lembrar a vocês que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. Tá? E agora nós vamos dar entrada, na verdade, o capítulo 15 ele é uma preparação, ele é uma espécie de introdução para o capítulo 16. Tá? A gente entra na sessão agora das 7 taças, que seria a 5ª sessão paralela do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 15, do verso 1, até o capítulo 16, no seu último versículo, o versículo de número 21. Tá bom? A gente depois vai ver a queda da Babilônia, que aí cai a Babilônia, cai o dragão, cai a besta, cai o profeta. E por último, lá nos capítulos 20 a 22, a gente vai ver a grande consumação de tudo, com a aparição da Nova Jerusalém, agora a última das revelações que Deus dá a João. Tá bom? É legal porque cada vez, gente, vocês lembram que eu falei do paralelismo lá, quando a gente estava lá no capítulo 8, do paralelismo que tinha entre as taças e as trombetas? A gente vê isso bem claro. Lá nas trombetas, a gente vê João ver uma terça parte da água, uma terça parte das ervas verdes, uma terça parte dos homens sendo afetados. Isso não significa que lá só uma terça parte seria afetada. Significa que ali João só está vendo a terça parte. E aqui Deus dá a visão completa. Porque vocês lembram que a gente falou que quanto mais vão avançando as sessões paralelas, o Senhor ele vai escalonando, ele vai aprofundando a visão que ele está dando para João, ele vai mostrando os mesmos acontecimentos, só que com mais intensidade. Ok? E aí, quase todas essas sessões começam por uma visão. Por exemplo, lá no capítulo 4 começa por uma visão do céu. João ele é chamado para ter uma visão do céu. No capítulo 8 começa com uma visão do céu. No capítulo 12 começa com uma visão do céu. E agora no capítulo 15 também começa com uma visão do céu. Como que começa o capítulo 15? Vamos ler do 1 ao 4? Amém? Pode ler, por favor. Grande e admirável sinal do céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, estavam junto ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, vamos lá. O que João está vendo ali até nesse momento são todos os crentes salvos até aquele período que estão cantando o cântico de Moisés. E ele é um cântico muito parecido com o que a gente vê lá em Êxodo capítulo 15. Pós-travessia do Mar Vermelho, Moisés chega do outro lado e começa a cantar: louvado seja o Senhor que sumamente se exaltou, lançando no mar o cavalo com o seu cavaleiro. E aí lá no verso 20, Miriam ela começa a repetir esse cântico. Só que do 1º ao verso 19 tem o cântico de Moisés, com palavras muito parecidas com a que a gente vê aqui o povo cantando em Apocalipse capítulo 15. Eles estão cantando o cântico de Moisés. É interessante que aqui eles estão por cima de um mar, como se fosse de cristal, de vidro e de fogo. E lá em Êxodo 15 eles também tinham acabado de atravessar um mar. Então faz uma espécie de semelhança, de uma espécie de comparação
com o povo que venceu o mar e agora canta. E aí aquele povo está lá no céu cantando e exaltando ao Senhor, no mesmo sentido, na mesma implicação em que Moisés exalta ao Senhor. Por que Moisés exalta ao Senhor? Porque o Senhor o deu vitória sobre o seu adversário, sobre aquele que vinha para o matar. Por que essas pessoas estão louvando ao Senhor? Porque o Senhor deu vitória a essas pessoas. Só que agora, essa vitória é bem mais que sair do Egito e ir para o deserto. Essa vitória é estar nos céus, morando com Cristo eternamente. Tá bom? Então, o paralelo disso aqui é Êxodo capítulo 15. João, ele está vendo os que não cederam, né? A gente falou na última aula, leia essa semana passada, porque eu vou falar toda hora semana passada, sobre a marca da besta. E a gente aprendeu que a marca da besta é bem mais que um número, que um sinal que é colocado na mão ou na testa. Quem não tem a marca da besta é aquele que não se rendeu ao padrão do mundo. Cada vez mais nós seremos pressionados a ceder ao padrão do mundo. Quem estava vindo aos nossos encontros de casais, nossos para-casais, eu vinha falando constantemente sobre o mesmo discurso que o mundo abraçou. O discurso que o mundo abraçou para divorciar estamos separando para preservar o amor. Essa semana, vocês viram, teve uma nova separação entre artistas e o discurso foi exatamente o mesmo. Estamos separando para preservar o amor. E aí, daqui a pouco, na verdade, nós já estamos sendo oprimidos a isso. Nós já estamos sendo oprimidos a adotar padrão que não condiz com a nossa crença. Por exemplo, é muito mais fácil, e eu falo isso com extrema tristeza, é muito mais fácil você encontrar namorados dentro da igreja, casais de namorados dentro da igreja que têm relação sexual do que os que não têm. É muito mais fácil você encontrar quem já cedeu ao padrão mundano do que quem não cedeu. E aí, quem não tem a marca da besta, ou seja, quem não cedeu ao padrão do mundo, são esses que estão cantando o cântico de Moisés e adorando ao Cordeiro por cima do mar de cristal. Ok? Pode terminar a leitura aí, por favor, do capítulo 15? Depois que porei este templo, o tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Então, João está vendo um templo, tá? Que a gente vai lá na frente e a gente vai ver. Na verdade, a gente já falou sobre esse templo lá em Apocalipse 11, verso 19. Alguém consegue abrir rapidinho? Apocalipse, volta aí no Apocalipse 11, 19. Então foi aberto o santuário de Deus, e ali foi vista a arca da esperança, onde relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal granizo. Então, esse mesmo templo que aparece aqui no fim das 7 trombetas é o mesmo templo que João está vendo aqui. Só que, como a história não se consumou, qual que é o recado? Ninguém pode entrar porque a história não se consumou. Porque ainda precisam vir 7 anjos que terminarão de derramar as 7 pragas. Ok? Então, essa é a introdução ao capítulo 15. Ele funciona, vocês sabem que essa divisão é mais moderna, né? Essa divisão não é do escrito original, mas para a gente ele funciona como uma espécie de introdução do capítulo 16. E o que é o capítulo 16? Um juízo que vem se intensificando até ser pleno, até ser total, tá bom? Então, como eu falei, se lá no capítulo 8, João, ele viu Se lá no capítulo 8, João, ele viu uma terça parte sendo afetada, agora ele tem a oportunidade de ver sendo afetado por completo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Então, verso 1 e 2 do capítulo 16. Então ouvimos forte voz do santuário que dizia os 7 anos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi, derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas, e aqueles que
tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Sabe o que mais me assusta nisso aqui? A gente vai continuar a leitura, não vamos estender esse trecho não, mas o que mais me assusta nisso aqui é que quanto mais Deus aumenta o seu juízo, mais as pessoas se rebelam contra Deus. Eu vi muita gente dizer assim, ao longo dos últimos 2, 3 anos, aí a Covid-19, onde é que está o Deus de vocês agora? E o pensamento ele deveria ser completamente o contrário. Aí a Covid-19, essa é a prova que Deus de vocês existe. Então assim, quanto mais Deus aumenta o seu juízo, mais as pessoas se rebelam contra esse Deus. Lê o verso 3 aí, por favor. Volta lá no capítulo 8, lê o verso 8 lá, por favor. Apocalipse 8:8. Continua aberta no capítulo 8. Lê o verso 4, por favor, Michele, do capítulo 16. Então o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e reconciliaram, e eles viraram sangue. Lê o 10, por favor, Paula. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre os montes das águas. Perceberam que o João está falando da mesma coisa? Ele está falando da mesma coisa, só que lá no capítulo 8, Deus mostra para ele só um terço. Deixa eu explicar para vocês. É como se João no capítulo 8 ele não tivesse... Tudo que João estava vendo ele estava relatando. Mas lá no capítulo 8 Deus já mostrou para ele tudo. Só mostra tudo agora aqui no 16. Agora aqui no 16 ele tem a visão plena de tudo aquilo que estava acontecendo. Okay? E ele está relatando exatamente a mesma história. E aí, olha o que acontece. As pessoas que estão lá no céu começam a cantar, começam a dizer alguma coisa. O que eles estão dizendo? Versos 5, 6 e 7. Isso. Vocês lembram o que está acontecendo lá no capítulo 7 de Apocalipse? Dá uma dica para vocês. Aparecem os 144 mil. Eles estão debaixo do trono, clamando a Deus pelo quê? Por justiça. Exatamente. Aí o que Deus fala para eles? Calma, que ainda tem que chegar mais de vocês aqui. Ou seja, os mártires vão continuar acontecendo. Só que aqui, agora as pessoas, os anjos que estão a serviço do Senhor, começam a adorar a Deus, falam, olha, o juízo do Senhor é justo, é santo, é perfeito, porque Ele não permite com que aqueles que afligiram a sua igreja, que afligiram a sua noiva, que afligiram o seu povo, passem desapercebidos. O próprio texto bíblico diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, todos aqueles que ao longo da história se levantaram contra a igreja do Senhor, sobre estes o Senhor derramará a sua ira. E a ira do Senhor é uma ira santa. É por isso que nós não devemos ficar preocupados com aqueles que perseguem a igreja. Nós devemos ficar preocupados com aqueles que têm necessidade de ouvir o Evangelho. Aqueles que perseguem a igreja, não cabe a mim lutar. Se hoje eu for pregar na Coreia do Norte e lá for preso, eu não tenho como lutar contra a polícia, contra o exército, contra o governo da Coreia do Norte. Não,
eu vou ser morto muito provavelmente. Eu não tenho como lutar contra eles, mas eles estão comprando guerra com Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E desse aí, ninguém pode fugir. Então, todos aqueles que se levantaram contra a igreja, de alguma forma, e lembra que João fala, que o espírito do anticristo já está agindo. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 4. O espírito do anticristo já está agindo. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja, dizendo que Jesus não é o Senhor, e perseguindo a sua noiva, esses vão ter que se ver com Deus. Então, qual é o nosso relacionamento com as pessoas que perseguem a igreja? Orar, para que talvez a vida deles seja como a do apóstolo Paulo, que em algum momento perseguiu a igreja, mas depois encontrou Jesus no caminho de Damasco e passou a ser um pregador do evangelho. Porque se isso não acontecer, irmão, é a ira de Deus que vai decair sobre essa pessoa. Tá? E aí eles estão adorando a Deus, estão louvando a Deus, porque o juízo de Deus está vindo, o juízo de Deus é santo, é maravilhoso, é perfeito. Ok? Vocês entenderam até aqui? Amém? Se não entender, falem. Vamos lá. 8 e 9. Irmão, as catástrofes estão acontecendo, como foi dito. As catástrofes estão acontecendo como foi dito. E ao invés do homem se dobrar diante de Deus, se humilhar e reconhecer que Ele é o Senhor, o que eles começaram a fazer? Blasfemar o nome de Deus. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Tem gente... Vocês lembram que, há um tempo atrás, uma escola de samba lá em São Paulo pegou uma figura que, segundo o conhecimento deles, era a imagem... Que segundo o conhecimento deles, era a imagem de Cristo, e Cristo estava sendo arrastado de desfile afora por Satanás? Vocês lembram disso? Deve ter uns 3 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Aí veio um monte de gente falando assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar que a nossa fé está sendo afrontada, aí um monte de coisa. É bobagem, irmão. Isso é bobagem. Você não tem que perder tempo com isso, não. O mundo, ele vai continuar afrontando o nosso Deus. O mundo, ele vai continuar cuspindo do nosso Cristo. Mas o mundo não é nosso inimigo, não. Tiago disse que a amizade com o mundo não é inimizade comigo. É inimizade com Deus. Qual que é o meu relacionamento? Eu não vou ceder a isso. Eu não vou me prostrar a isso. Eu não vou me deixar levar pelo mundo que odeia o meu Deus, pelo mundo que odeia o meu Cristo, pelo mundo que odeia a minha fé. Não. E eu também não vivo para agradar esse mundo que odeia o meu Deus, que odeia o meu Cristo, que odeia a minha fé. O meu relacionamento com o mundo é esse. Eu não tenho amizade com o mundo, porque se eu faço amizade com as pautas do mundo, eu sou inimigo de Deus. Mas sei que o mundo também não é meu inimigo, não sou eu que vou comprar briga com o mundo, não. O meu papel é pregar em todo lugar, é pregar em todo mundo. Esse é o meu papel. Marcos 16:15, deixando polêmicas à parte, Cristo disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Quem crê já está salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu não compro briga com o mundo que não aceita a Cristo Jesus, que não reconhece a Cristo Jesus como seu Salvador, esse aí comprou briga, foi com Deus, não foi comigo. Tu lhes dirás as minhas verdades, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Então o nosso papel não é convencer o mundo. O nosso papel é pregar a palavra. E se o mundo se voltar contra o nosso Deus, o mundo vai se ver com o nosso Deus. Um grande exemplo disso aqui, gente, é Faraó. Um grande exemplo disso aqui é Faraó. Moisés chegou para Faraó e falou assim, libera o povo para celebrar a festa no deserto. Não. Veio a primeira praga. Veio a segunda praga. Veio a terceira praga. Faraó viu água se transformar em sangue e o coração dele continuou duro. Faraó viu praga de rãs, o coração dele continuou duro.
Faraó viu praga de piolhos, o coração dele continuou duro. Faraó viu praga de gafanhoto, o coração dele continuou duro. E a situação foi escalonando e o coração dele continuava duro. Até que veio a praga dos primogênitos. O Senhor, ele passa com o anjo da morte pela cidade. O livramento foi dado para quem tinha o sangue do Cordeiro. E aí nós fazemos um paralelo com a nossa realidade. Uma hora o Senhor vem nos buscar. E aí só vai com o Senhor quem tem o sangue, quem está debaixo do sangue do Cordeiro, quem está em sangue do Cordeiro. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não se assuste com o mundo, porque o mundo vai continuar odiando o nosso Deus. Há pouco tempo atrás, numa dessas palestras aí, um desses encontros que o pessoal faz, o pessoal que odeia a nossa fé, eles faziam um discurso e um deles se levantou e falou assim: nós temos que lutar contra o cristianismo, nós temos que lutar contra a família. E a gente só ora, irmão. São meus inimigos, não. Estão se levantando como inimigo de Deus. Horrenda coisa, irmão, é cair na mão do Deus vivo. Quer se levantar contra Deus? Irmão, você já se levanta sabendo que vai perder. Eu não te aconselho muito fazer isso, não. Mas se você quiser. Quem foi que contendeu contra Deus e venceu? Quem foi que contendeu contra Deus e teve paz? Não, irmão. O mundo vai continuar odiando o nosso Deus. É importante que você saiba disso. Vão continuar indo para a Avenida Paulista enfiar crucifixos em orifícios que eu me recuso a citar. Vão continuar fazendo isso. Vão continuar pegando pseudo-imagens de Jesus e defecando em cima com o intuito de ofender a nossa fé. E o nosso papel é orar por essas pessoas para que eles encontrem o Cristo que nos resgatou. Porque se eles não fizerem isso, irmão, a ira de Deus vai decair sobre eles. Então não se assusta com o mundo, não. Nesse sentido foi que Cristo falou para a gente não lançar pérola aos porcos. Lembra o que Cristo falou aos seus discípulos quando ele os enviou? Se alguém se levantar contra você e não receber a palavra aqui, sacode o teu pé na porta da cidade e vai embora. Eu não fico discutindo em rede social com o mundo. Eu não fico ofendendo pessoas que odeiam o meu Deus. Eu tenho que orar como Estevão orou. Eu tenho que orar como Jesus orou. Pai, perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Esses dias, nosso primo me mandou, a gente gosta muito desse negócio de rima, e ele me mandou uma garota falando alguma coisa lá que Jesus tinha abandonado ela. E aí o menino, que nem é crente, corrigiu ela na hora. Falou assim, pai, perdoa, ela não sabe o que fala. E é exatamente isso, irmão. Quem se levanta contra o nosso Deus não sabe o que faz, não. Não conhece esse Deus poderoso. Tudo é força, irmão. Deus é poder. Deus é poder. Então, quem se levanta contra o nosso Deus, irmão, misericórdia. O senhor não sabe o que está fazendo. Não sabe mesmo. Vamos continuar? Amém? 10 e 11. Viu? O negócio piora, a situação piora, e mesmo assim, eles não se arrependem das suas obras. Vamos lá, o sexto. Pode continuar, pode continuar. Vai até o 16, por favor.
Bom? É porque quando o trem passou não deu para te ouvir. Mas vamos lá. Aparecem aqui na história então agora o anticristo, o dragão, o falso profeta estão aparecendo na história. Antes, João não cita eles. Você vê que João está falando de períodos onde as coisas vão piorando. Irmão, Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele fala que o anticristo vai aparecer no período da grande apostasia. Ou seja, um período onde a apostasia vai reinar. Apostasia, irmão, está associada ao abandono da fé. A palavra apostasia, no seu original, a etimologia está relacionada à fé cristã. Então é o abandono da fé cristã. O que Paulo escreve a Timóteo, que chegará o tempo em que muitos amontoarão para si mestres e doutores e terão comichão nos seus ouvidos e darão ouvidos às fábulas. Então essas histórias do tipo, Deus tem a caneta e você tem a borracha, que Jesus ofereceu a sua virilidade para a mulher samaritana, que você é o centro do coração de Jesus, ou que se Jesus estivesse no Éden e ele tinha pecado, ou que todas as coisas que Cristo fez apontou para você, e mais palavras que afaguem, que massageiem o seu ego, isso são sinais da apostasia, de igrejas, de locais que abandonaram a fé, como Paulo falou a Timóteo. E eu olho para os meus dias atuais e eu falo, Senhor, como nós poderemos viver período mais apóstata que esse? Irmão, as redes sociais estão repletas, estão lotadas de reuniões que as pessoas dizem que é reunião cristã e tu acha tudo ali menos cristianismo. É um negócio que parece religião de matriz afro, pessoal de turbante, roupão, batucada, e o pessoal fala que aquilo ali é para Jesus. Sabe qual é o nome disso? Apostasia. Apostasia. O culto cristão, o culto bíblico, ele tem alguns pilares essenciais, outros que a gente analisa se podem ter ou não. Quais são os pilares essenciais? Louvor, oração e palavra. Ponto. São esses. Qualquer coisa que a gente invente além disso, tem que ver se fere. Aí é costume, tá? É costume. Oferta, momento de dízimos e oferta, é costume. Tem igreja que faz, tem igreja que não faz. Bênção apostólica, bênção dos apóstolos no final do culto, é costume. Tem igreja que faz, tem igreja que não faz. Tem coisas que são costume, esses 4 pilares são essenciais. Só que tem um monte de gente que está pegando coisas que não é do nosso culto, que não é do nosso costume, e tentando colocar aqui. Às vezes pega emprestado em religiões vizinhas e tenta colocar aqui. E o nome disso é apostasia. Para mim, uma das principais heranças que nós tivemos da reforma são as 5 solas, como tendo por primeira somente a Escritura. Então, se a Escritura não diz, você não faz. Vocês já estudaram direito administrativo público? Direito administrativo, já estudaram? Tem um negócio legal no direito administrativo, quando você compara a administração pública e a administração privada. Na administração privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não diz. Toda brecha na lei você pode fazer. Na administração pública, você só pode fazer estritamente o que a lei diz. Então, trazendo para o nosso contexto, você só pode fazer estritamente aquilo que a Bíblia não diz. Você só pode fazer estritamente aquilo que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia não diz, na dúvida, não faça. Até porque Paulo disse que tudo que é de dúvida é pecado. Na dúvida, não faça. A Bíblia não diz, então é melhor não fazer. Você não corre risco. É melhor pecar por zelo do que por omissão. A apostasia tomará conta, e eu paro e penso, Senhor, como que a situação vai piorar? É o pessoal xingando palavrão em cima de púlpito, enquanto o Efésios 4:29, e assim, se xinga em cima de púlpito, é porque xinga no seu dia a dia. Efésios 4:29 diz o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente as que sirvam para a edificação daqueles que a ouvem. E como se esse fosse o principal problema, não é. Dá uma oferta aí para o seu filho ser curado, faz um pix para mim que eu vou te entregar uma revelação, e um monte de coisa acontecendo.
E essas coisas só vão piorar. É por isso que você precisa estar centrado na palavra. É por isso que você precisa estar centrado no Evangelho, para que essas coisas não te levem e você não seja movido por vento de doutrina. Por isso você precisa estar centrado no Evangelho. O mundo vai continuar odiando o nosso Deus. O mundo vai continuar sendo inimigo do nosso Deus. E cada vez mais a apostasia vai aumentar. Tem um versículo, agora eu não me lembro a referência. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Eu acho que é o próprio Jesus que fala isso, se eu não estou enganado. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E irmão, é exatamente isso, sabe? Por que a gente é chato e acaba sendo às vezes biblicista, letrista? Porque as pessoas estão se desviando da palavra. Marca culto de avivamento, o pessoal pula, roda e continua sendo fofoqueiro, e continua sendo mentiroso, e continua sendo caloteiro. Sabe qual é o nome disso? Apostasia. Então cuidado, esteja centrado na palavra. O mundo vai continuar odiando nosso Deus. E muita igreja vai apostatar. No nosso contexto aqui atual, o que a gente mais vê é o liberalismo. Liberalismo. As igrejas pode tudo. Não se prega mais arrependimento, não se prega mais transformação, não se prega mais mudança, porque esse tipo de pregação não enche igreja. O que enche igreja é: você é bom, você é o cara, você é perfeito. Quando eu olho para Deus, eu não me sinto inferior a Ele em nada. Essa é uma das mais pesadas que eu já ouvi. Essa é uma das mais pesadas que eu já ouvi. Eu não sou inferior a Deus em nada. Essa é violenta, irmão. Desculpa, por falta de palavra melhor, isso é um estupro à palavra de Deus. Está violentando demais. E a pessoa que disse isso, vai num culto de domingo da igreja dele. No mínimo 500 pessoas lá. No mínimo. Essas coisas vão piorar, gente. Isso vai aumentar. Deus não está mostrando para João que a cada vez mais a situação vai piorando? Exatamente o que vai acontecer. Se mantenha firme na palavra. O liberalismo já tomou conta da Europa. O liberalismo já está tomando conta da América do Norte. O liberalismo está galopando no Brasil. Então se mantenha firme. Vamos continuar. No sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou dele, para lhe dar o cálice, do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmão, sabe o que não vai ter no inferno? Tem uma coisa que não vai ter no inferno. Vou ajudar vocês. Sabe o que não? Água? Você falar. Arrependimento. Não vai ter arrependimento no inferno. As pessoas vão para lá, vão ver aquilo tudo, e ainda assim, não vão se arrepender. De tão cauterizada que está a mente e o coração. No inferno não tem arrependimento. As pessoas não vão chegar lá e... agora eu quero Jesus. É a paga de não estar em Cristo. É o inferno. Afinal, o inferno é o quê? É o lugar que Deus criou para manifestar a sua ira. Esse é o inferno. Tá? Ao contrário do que disse Caio Fábio, o inferno não é aqui. O inferno não é aqui.
Tá? O inferno é o lugar que Deus criou para manifestar a sua ira. E você vê que, novamente, Jesus vem vencendo o anticristo. Tanto que o anjo diz quando ele derrama a última taça, é o quê? Está consumado, está terminado. O último dos juízos de Deus. E aí vem a chuva de Saraiva, pedras de aproximadamente 35 quilos pegando fogo. Irmão, só o Hélio, eu acho que eu sou o Hélio da área de exatas. Não, a Michelle também, mas ela não estudou física não, né? Sabe que estudou física 1, 2 e 3, física aplicada, física não sei o quê. Pega, a gravidade opera em 9,675 metros por segundo. Metros, é isso, né? A gravidade opera dessa forma. Você tem que fazer o cálculo do peso, porque quando você fala assim, eu tenho 72 quilos, você está fazendo um cálculo da sua massa. O seu peso é a sua massa vezes a gravidade. Então, e o seu peso é dado em newtons. Só um momento aqui, fora de contexto. O seu peso é dado em newtons. Então, vamos fazer o cálculo de 10 para ficar mais fácil, a gravidade operando em 10. Então, se você pesa 70 quilos, tem que multiplicar por 10. 70 vezes 10, 700. Então, você pesa 700 newtons. Tá? Agora, vamos voltar a falar aqui da pedra de Saraiva. Digamos que ela caia de uma altura de 100 metros. A gravidade opera 10 metros por segundo. Olha o peso que isso cai na Terra. Olha o peso que isso cai na Terra. É 35 quilos, mas passou 10 metros, multiplica. Passou 10 metros, multiplica de novo. Passou 10 metros, multiplica de novo, até chegar no chão. Isso, eu estou falando de altura de 100 metros. A altura de 100 metros é um prédio de 40, não, menos, de 32, 33 andares. 100 metros. Você imagina a altura das nuvens. Está aí a 5 mil pés, 4 mil pés. Você imagina o impacto que isso causa. E sabe o que as pessoas vão fazer? Blasfemar contra Deus. É o mesmo que a gente está vendo aqui na Covid, na doença. Cadê o Deus de vocês? O que o Deus de vocês não faz? E a minha resposta é: quem disse que o meu Deus tem a obrigação de fazer? Meu Deus já fez. Aquilo que meu Deus tinha que me dar, Ele já me deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei quais foram os crentes que nesse período oraram a Deus e falaram: Senhor, obrigado. Porque se eu morrer com esse mal que está assolando o mundo, eu vou para o céu. E eu não tinha capacidade sozinho de ir para o céu, não. Mas se eu morrer, eu vou para o céu. Esses dias, Paloma me mandou um vídeo de uma simulação de acidente, né? 80 km por hora já seria difícil a pessoa sobreviver. 110 km por hora seria impossível. A minha resposta para ela foi: pelo menos eu vou para o céu, né? Mas, brincadeiras à parte, quando esse mal assolar, o pensamento do cristão é: Senhor, obrigado, porque se esse mal chegar até a mim, eu vou para o céu. E o pensamento do ímpio é: por que Deus não fez? Agora, se quando as coisas acontecem, eu começo a pensar: por que Deus não resolveu o meu problema? É que minha cabeça está igual a do ímpio. É que minha cabeça está igual dessas pessoas aqui que vão se revoltar e blasfemar contra Deus. Quando eu começo a achar que Deus tem a obrigação de fazer qualquer coisa por mim aqui na Terra, eu estou agindo igual essas pessoas aqui que estão se revoltando contra Deus. Então, cuidado. Eu gosto muito do exemplo de Estevão, porque falar de Cristo, né, gente? É Cristo, né? É Cristo. Cristo, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Vamos falar de um cara que é só 100% homem, que é Estevão, que estava tomando pedrada. E tomando pedrada, ele falou: Pai, perdoa esse pessoal, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele estava tomando pedrada porque ele estava pregando o evangelho. E ele não para de orar enquanto está tomando pedrada para amaldiçoar ninguém. Ele continua orando. E a gente às vezes tem um comportamento bem diferente desse. Às vezes o nosso comportamento... A gente, quando lê Êxodo 14, Moisés na frente do Mar Vermelho e o povo lá atrás murmurando, a gente, quando lê esse texto, a gente se vê na pessoa de Moisés. E muitas das vezes o nosso comportamento é de povo que murmura.
A gente, quando lê 1 Samuel 16, quando vê Golias afrontando o exército de Israel, e vê Davi chegando na situação, né, no 17 já, né? 1 Samuel 17, e vê Davi chegando para guerrear contra Golias, a gente, quando lê esse texto, a gente se vê na figura de Davi. Eu sou Davi. Eu sou esse cara que desce para pelejar contra Golias. Só que a minha postura é de soldado medroso. Não está nem um pouco afim de descer para a guerra. E quando sai a guerra, tu procura o primeiro soldado mais forte que tu para se esconder atrás. E não fala, não. Ele não tem pacto com Deus, eu tenho, eu vou descer e vencer porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente, quando lê esse texto aqui de Apocalipse, eu tenho que esquadrinhar a minha vida e saber se eu não estou agindo igual esse pessoal aqui. E quando acontece o problema, e é engraçado, porque quantas vezes você viu isso? Por que você saiu da igreja, irmão? Ah, porque eu estou chateado com isso. Ah, porque Deus não fez aquilo. Irmão, é exatamente isso aqui. Irmão, quem te disse? É claro que a igreja que está apostatando da fé tem grande parcela de culpa, porque ela começou a prometer coisas que nem a Bíblia promete. Ela começou a prometer coisas que nem o próprio Deus prometeu. Venha que nós vamos te curar. Venha que nós vamos te dar. Venha que nós vamos fazer. Venha que vai acontecer isso na sua casa. Venha que você vai se tornar um empresário de sucesso. E essa nunca foi a proposta do Evangelho. Samuel, você está falando que Deus não faz? De maneira nenhuma. Se tem uma pessoa que pode falar sobre as bênçãos de Deus na vida de um homem, como diria Roberto Carlos, o teólogo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Mas não é obrigação de Deus fazer nada. O que ele precisava, o que a gente mais precisava, ele já fez, que é nos dar a salvação. E agora pode ser que ele nos dê, pode ser que ele não nos dê aquilo que a gente quer. E mesmo que ele não dê, eu vou continuar aqui. João 6, é muito legal, porque Jesus vira para o povo e fala assim, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Se é por causa do pão, precisa não. Ó, pode ir embora. E aí eles começam a ir, porque eu falo, nossa, essa palavra de Jesus é dura demais. Porque eles falam, não, nossos pais comeram o pão no deserto. Jesus falou, comeram? E onde que eles estão agora? Comeram e morreram. Irmão, se Deus nunca mais te abençoar, se Ele nunca mais te der nada, nada, você pedir, não vai te dar nada. Não me responda não, só pense. Você continuaria servindo esse Deus? Ele não vai realizar nenhum dos seus sonhos. Tem um livro que é muito legal, do autor preferido dele, Rodrigo Birbo. O Hélio não gosta dele não, mas eu gosto. É um livro muito bom. Chama O Deus que Destrói Sonhos. É um livro muito bom. A capa dele é um sorvete caído no chão. Já derrubou o sorvete? Irmão, é um negócio que dá uma tristeza. Já aconteceu comigo. A menina do Bob's viu e me deu outro. Porque eu tinha o costume de ir a Campo Grande, e aí eu comprava uma caixinha que na época era R$1, ou alguma coisa do tipo. E aí eu peguei a casquinha aqui. Quando eu virei, eu esbarrei numa senhora, e a minha casquinha caiu, e a lágrima já estava vindo aqui já. E aí a menina do caixa falou, não, vem cá que eu vou te dar outro. Mas Deus é o Deus que derruba nosso sorvete, irmão. Porque a gente acha que era para a gente comer aquilo ali, ele sabe que aquilo ali faz mal, ele não deixa a gente pegar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, ela questionou muitas coisas da vida dela, e eu falei assim, cara, é muito possível que você nunca entenda. Deus nunca prometeu compreensão. Tem um ditado aí que circula no meio neopentecostal, que é Deus... Ele começa errado e termina pior. Deus complica, não tem isso na Bíblia. Mas eles falam, Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Primeiro, me mostra na Bíblia Deus complicando alguma coisa. Não tem. Do que se queixa o homem? Enfim. Procura, eu gosto do exemplo de Jó. E eu usei esse exemplo com 2 pessoas essa semana. Jó, ele não blasfemou. Mas em um dado momento da vida dele, Michele, ele se achou no direito de questionar. E aí ele faz 16 perguntas para Deus. 16. Jó,
quando ele aparece na história e o Senhor vai apresentar o currículo dele para Satanás, Deus fala o que de Jó? Homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Irmão, que currículo! Que currículo! E quem dá testemunho dele é o próprio Deus. Integridade só consegue saber quem vê de dentro. Quem vê por fora não sabe se a pessoa é íntegra ou não. Só quem vê por dentro. Deus deu esse testemunho. Então, um homem fiel, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal, na minha cabeça, ele pode fazer 16 perguntas. Como diria o pregador aí, que tem aí no meio pentecostal, esse aí tem crédito com Deus. Brincadeiras à parte, ele faz 16 perguntas, irmão. Quantas perguntas Deus responde de Jó? 0. Sabe qual é a resposta de Deus para Jó? Deus devolve 70 perguntas para Jó. E dentre as que mais me marcam são Jó, onde tu estava quando eu estabeleci a terra? Quando eu criei a terra? Quando eu coloquei os fundamentos dela? Lá em Romanos capítulo 9, o capítulo que muita gente não gosta, que não depende do que quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, Paulo ele cria um interlocutor nesse texto, ali se eu não me engano no verso 19, para ele poder responder. No verso 16 ele está falando que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, porque não depende do que quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece, é Deus que escolhe. Aí ele cria um interlocutor. Você pode dizer, há injustiça da parte de Deus? Aí Paulo responde no 19, ele cria uma pergunta e ele mesmo responde. Quem és tu para contender contra Deus? Deus não te prometeu que você vai entender nada. Deus não explicou nada para Jó. Você precisa fazer confiar. E se eu não conseguir aquele emprego, Samuel? Tá, você vai para o céu. E as aflições daqui não se pode comparar com a glória que vai ser revelada para a gente. Samuel, você está falando que eu não devo buscar aquele emprego? Não. Até o último dia da sua vida, se for possível. Busque. Mas se você não conseguir, Deus não é menos Deus. Deus não é menos Deus. E se eu não conseguir aquele carro, aquele salário, aquela casa, Deus continua sendo Deus. Ele não é menos Deus. Porque essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engana mais. O que desobedecia, não desobedece mais. Nós não damos mais lugar ao diabo. Efésios 4, 27. A proposta do Evangelho é de um Deus que nos leva para o céu, irmão. Mesmo que a gente não mereça. Mesmo que as nossas obras não façam jus. Porque não é mérito, é graça. Então, nós vemos a história piorando e as pessoas com seu coração ainda mais endurecidos. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, no nome de Jesus, irmão, coisas piores do que as que nós estamos vendo vão piorar. Vão piorar ainda mais, seja dentro e fora da igreja. E quanto a você, se mantenha firme. Se mantenha firme. Igrejas vão aumentar em apostasia. Abandonarão a saudável, a fé sã, a fé saudável. O mundo vai continuar se voltando contra Deus. Vão continuar odiando o nosso Deus. E você, se mantenha firme. É isso. Alguma dúvida ou algo a acrescentar? Esse é o momento. Fale agora. Ou fale agora, não se cale para sempre, não. Senão